Hoje vou te contar a história de como um rico árabe acabou humilhando Pablo Escobar sem sequer imaginar quem ele realmente era. Khalil al-Rashid confundiu o narcotraficante mais temido da Colômbia com um simples funcionário de hotel e o tratou com desprezo. No entanto, a resposta de Escobar foi tão contundente que marcaria para sempre a vida daquele arrogante milionário. Se esta narrativa te parece surpreendente, apoie-nos com 650 curtidas para que possamos continuar compartilhando relatos tão impactantes quanto este. O ar pesado de Medellín estava impregnado com a umidade típica de setembro de 1989. A luz dourada do entardecer atravessava as janelas do luxuoso Hotel Intercontinental, iluminando o saguão coberto de mármore italiano. Ali, entre conversas em diferentes idiomas, o tilintar delicado de taças de cristal, nascia uma cena destinada a mudar o rumo de vários homens. Pablo Emílio Escobar Gaviria, usando um sóbrio terno cinza de impecável corte europeu, caminhava em direção ao elevador com passos calculados. Seus sapatos de couro italiano ecoavam contra o piso polido, enquanto seus olhos escuros examinavam cada detalhe ao redor. Aos 40 anos, o homem mais influente do país sabia que sua sobrevivência dependia de manter-se sempre em alerta, mesmo em locais onde aparentemente reinava a segurança. Naquela noite, ele havia decidido deixar de lado a ostentação. Não usava a grossa corrente de ouro que costumava exibir nem os anéis brilhantes que adornavam suas mãos. Sua aparência era intencionalmente discreta, quase irrelevante. Somente quem conhecia bem seus traços podia identificar o chefe que controlava 80% da cocaína que chegava aos Estados Unidos, gerando para sua organização mais de 420 milhões de dólares por semana. Tudo sob controle no 12º andar, murmurou Álvaro de Jesus Agudelo, conhecido como o Limão, seu guarda-costas mais leal, caminhando 3 passos atrás com a mão próxima à pistola escondida sob o paletó. Escobar apenas assentiu. O encontro daquela noite era crucial. Buscava ampliar as rotas de lavagem de dinheiro para a Europa e o Oriente Médio. Os contatos árabes haviam se mostrado peças estratégicas para movimentar grandes somas através de bancos na Suíça e nas Ilhas Cayman. Por essa razão, escolheu aquele hotel neutro, frequentado por diplomatas e empresários internacionais, como o cenário perfeito para reuniões que exigiam sigilo absoluto. O saguão fervilhava de atividade. Executivos locais fechavam negócios com café e esmeraldas, enquanto turistas europeus organizavam excursões às montanhas próximas. Em outro canto, jornalistas estrangeiros bebiam uísque enquanto aguardavam entrevistar autoridades do governo. Essa diversidade proporcionava cobertura ideal para os encontros de Escobar. Enquanto esperava o elevador, notou a chegada de um homem de meia idade. Vestia uma túnica branca impecável e um turbante de seda dourada, descendo de uma limusine Mercedes-Benz preta. Desde sua aparência até seus gestos, tudo nele irradiava riqueza. Calçava sapatos de couro de crocodilo que brilhavam sob as luzes do saguão. Usava um relógio Patek Philippe no pulso e vários anéis de diamantes tão grandes quanto ervias. Khalil al-Rashid havia aterrissado na Colômbia 3 dias antes, vindo de Dubai, com a intenção de explorar investimentos no crescente negócio das esmeraldas. Sua fortuna, herdada de uma dinastia de comerciantes de petróleo e especiarias, superava os 200 milhões de dólares. Para ele, a Colômbia representava um terreno fértil onde poderia multiplicar ainda mais seu imenso capital. Mas junto com sua riqueza carregava também profundos preconceitos. Educado em internatos suíços e universidades britânicas, havia desenvolvido uma visão elitista que o levava a menosprezar aqueles que considerava social ou economicamente inferiores. Em sua mente, os latino-americanos não passavam de meros fornecedores de matérias-primas, carentes da sofisticação necessária para grandes negócios globais. Verifique se a suíte está pronta, ordenou a seu assistente pessoal, um homem magro que carregava 2 malas de couro. E lembre-se, não quero ser incomodado por pessoal local desnecessário. Essa gente não entende o que significa um serviço de qualidade. Nesse instante, o elevador se abriu com um leve sinal sonoro. Escobar estava prestes a entrar quando al-Rashid avançou rapidamente, escoltado por 3 assistentes e 2 seguranças. Sem sequer se dignar a olhar quem estava à sua frente, o árabe estendeu a mão em direção a Escobar com um gesto autoritário. Você, disse em um espanhol forçado, mas arrogante, aperte o botão do 12º andar e cuide das minhas malas. Não quero que as estrague com suas mãos sujas.
O ambiente dentro do elevador congelou, como se tivesse sido coberto por uma névoa espessa. Eulimon se tensionou de imediato, levando lentamente a mão à arma enquanto fulminava o árabe com o olhar. Um casal de turistas alemães e um executivo colombiano, que também estavam no elevador, perceberam no mesmo instante a tensão no ar. Escobar permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. Seus olhos se endureceram como obsidiana e um sorriso frio surgiu em seus lábios. Era a mesma expressão que costumava anteceder a morte de seus inimigos, um gesto sereno que ocultava a tormenta em seu interior. Com licença, murmurou em voz baixa, porém perigosa, virando-se lentamente para o árabe. Seu sotaque paisa se intensificava quando estava irritado, e cada palavra carregava uma ameaça invisível. Al-Rashid, sem notar o perigo diante de si, interpretou aquela reação como a hesitação de um simples funcionário. Inflado por sua arrogância, respondeu com desdém enquanto ajustava os anéis. Não me faça repetir. Aperte o 12 e ajude com a bagagem. Ou será que não entende espanhol? Típico desse povo. As palavras soaram no elevador como um disparo. Os turistas alemães trocaram olhares desconfortáveis e o executivo colombiano recuou até encostar-se na parede. O ar estava tão denso que mal se podia respirar. Eulimon deu um passo à frente, mas Escobar o conteve com um gesto quase imperceptível. O chefe havia decidido prolongar o momento, observar até onde chegava a insolência do milionário antes de revelar com quem estava lidando de fato. Era como um predador brincando com a presa antes do golpe final. Esse povo, repetiu Escobar em um sussurro gelado. A que exatamente o senhor se refere quando fala desse povo? Al-Rashid respondeu com orgulho. Khalil Al-Rashid, da família Al-Rashid de Dubai. Talvez já tenha ouvido falar de nós, embora eu duvide. Movemos em um dia mais dinheiro do que esta cidade vê em um ano inteiro. Uma risada seca escapou dos lábios de Escobar, arrepiando a pele de todos os presentes. Era aquela risada que precedia tragédias, a que depois seria lembrada em sussurros. Continue, senhor Al-Rashid, disse cruzando os braços contra a parede do elevador. Estou interessado em ouvir sua opinião sobre esse povo. Acreditando ter encontrado um ouvinte submisso, o árabe se encheu de confiança. Veja, começou a dizer, movendo as mãos carregadas de joias. Já viajei pelo mundo inteiro. Fiz negócios em Londres, Paris, Nova York, Tóquio. Compartilhei mesa com príncipes e primeiros ministros. E em todos esses lugares, as pessoas entendem o que significa qualidade, excelência e respeito para aqueles que podem pagar pelo melhor. Mas aqui, o elevador subia lentamente. 4º andar. 5º. 6º. Aqui é diferente, continuou em tom de desprezo. Aqui não entendem que o verdadeiro dinheiro e o poder autêntico vêm daqueles que construímos impérios por gerações. Vocês, latino-americanos, sempre foram simples fornecedores, café, bananas, cocaína. O comentário caiu como dinamite. Eulimon apertou a mandíbula a ponto de marcar os músculos do pescoço. Escobar, por sua vez, mantinha uma expressão calma que resultava ainda mais assustadora. Então, segundo o senhor, disse com voz profunda, nós não passamos de vendedores de cocaína. Exatamente, respondeu Al-Rashid com um sorriso de superioridade. Pequenos traficantes que não compreendem os negócios internacionais. Gente que suja as mãos com tarefas vulgares, enquanto os verdadeiros empresários, como eu, cuidam dos aspectos importantes. 7º andar. 8º. Os turistas estavam colados contra a parede. O executivo mal conseguia respirar. Trabalhos sujos? Perguntou Escobar, inclinando a cabeça como um animal que analisa o momento do ataque. Claro que sim, insistiu o árabe, cada vez mais confiante. O narcotráfico é para gente ignorante, sem visão, sem educação. Um negócio de matadores e delinquentes de pouca categoria. Os verdadeiros homens de classe e preparação nos mantemos afastados disso. 9º andar. 10º. O elevador seguia seu caminho rumo ao que seria um ponto de ruptura na vida do árabe. Entendo, disse Escobar, assentindo lentamente. Então considera que aqueles que movimentam drogas são criminosos de pouca categoria. Isso mesmo, confirmou Al-Rashid, ajustando novamente os anéis.
São como operário de baixo nível dentro de um mecanismo que só se torna lucrativo quando nós, os verdadeiros cérebros financeiros, o controlamos. 11º andar. Em segundos, as portas se abririam no 12º, e Al-Rashid seguiria com sua vida sem suspeitar que havia insultado o homem mais temido da América Latina. Saia da frente, inútil, gritou de repente, perdendo a paciência quando Escobar não ajudou com as malas. Não tenho tempo para empregados imprestáveis. Seguramente você ganha em um ano menos do que eu gasto em um jantar. Tire-se da minha vista. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o zumbido do motor do elevador se ouvia. O ar estava carregado de uma energia destrutiva. Escobar fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, ao abri-los, já não havia volta em seu olhar. Havia tomado uma decisão definitiva. As portas se abriram no 12º andar. Al-Rashid saiu esperando que o homem a quem havia tratado como criado seguisse obedientemente. Mas Escobar não se moveu. Permaneceu no centro do elevador com as mãos cruzadas atrás das costas, observando com um sorriso gelado enquanto o árabe recolhia sua bagagem com a ajuda de seus assistentes. Senhor Al-Rashid, disse finalmente, com uma voz tão cortante quanto uma faca. O árabe se virou, irritado. O que você quer agora? Uma gorjeta. Não dou gorjetas a empregados incompetentes. Não, respondeu Escobar, e desta vez sorriu de verdade. Só queria ter certeza de que o senhor lembrará deste momento, porque pressinto que será muito importante para você nas próximas horas. As portas se fecharam, deixando o árabe no corredor com o senho franzido, completamente inconsciente de que suas próprias palavras haviam selado seu destino. O verdadeiro jogo estava prestes a começar. As portas douradas do elevador se fecharam com um leve som metálico, deixando Khalil Al-Rashid no distinto corredor do 12º andar do Hotel Intercontinental. O ar-condicionado soprava suavemente pelas grelhas do teto, enquanto as luzes tênues projetavam longas sombras sobre o tapete persa que se estendia até desaparecer no horizonte do corredor. O magnata árabe ajustou seu turbante dourado e respirou com satisfação, convencido de ter colocado em seu devido lugar mais um suposto funcionário incompetente. Ahmed, disse seu assistente principal, um homem magro de cerca de 35 anos que servia a família Al-Rashid há mais de uma década. Certifique-se de que o gerente do hotel fique sabendo da falta de profissionalismo daquele trabalhador do elevador. Não pretendo tolerar tamanha mediocridade durante minha estadia. Ahmed assentiu com nervosismo enquanto abria a porta da suíte presidencial com cartão magnético dourado. No entanto, o olhar do homem do elevador ainda o perturbava. Em seus anos de serviço havia aprendido a interpretar gestos e expressões, e o que tinha visto nos olhos daquele suposto funcionário não era submissão nem medo, mas algo muito mais inquietante. Uma calma gélida que sempre antecede uma tempestade. Senhor Al-Rashid, murmurou Ahmed enquanto acendia as luzes da suíte. Tem certeza de que aquele sujeito era do pessoal do hotel? A roupa dele parecia cara demais para um trabalhador comum. Khalil desdenhou o alerta com um movimento impaciente da mão enfeitada de joias. Ahmed, depois de tanto tempo você já deveria saber. Muitos desses latino-americanos desperdiçam o pouco que têm em roupas caras para fingir o que não são. É típico de cultura sem verdadeira educação financeira. Com certeza aquele terno era uma imitação barata comprada em algum mercado local. A suíte presidencial era um santuário de luxo refinado. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Medellín, com as luzes da cidade cintilando como estrelas ao anoitecer. Os móveis de mogno italiano se distribuíam com elegância nos amplos espaços, enquanto obras de arte colonial adornavam as paredes cobertas de seda francesa. Enquanto Al-Rashid se dirigia ao bar de cristal para servir-se de um uísque escocês de 30 anos, a 15 andares dali, em uma suíte privada no 3º nível, Pablo Escobar comandava uma reunião que definiria o destino do arrogante árabe. O quarto estava envolto em uma penumbra cuidadosamente calculada, iluminada apenas por 2 luminárias de mesa que criavam círculos dourados sobre uma mesa de nogueira coberta de mapas, fotos e documentos financeiros. O aroma do café recém-moído misturava-se com a fumaça densa de cigarros importados, criando um ambiente carregado de conspiração. Patrão, disse Carlos Mário Alzate, conhecido como Euarete, um dos tenentes de maior confiança, apagando cigarro em um cinzeiro de cristal. Temos o relatório completo sobre o árabe.
Khalil Alameda Rashid, 42 anos, herdeiro de uma fortuna do petróleo que gira em torno de 200 milhões de dólares. Chegou há 3 dias procurando investir no negócio das esmeraldas. Escobar permanecia de pé junto à janela, contemplando as luzes de Medellín que começavam a brilhar à distância como vagalumes. Tinha as mãos cruzadas atrás das costas e respirava de maneira lenta e controlada. Haviam-se passado 30 minutos desde o incidente no elevador, tempo suficiente para refletir sobre cada uma de suas possíveis reações. Esmeraldas, murmurou sem se virar, sua voz mal audível acima do murmúrio do tráfego noturno que se infiltrava pelo vidro. Interessante. O que mais sabemos de seus contatos? Eulimon, que havia permanecido calado até então, colocou à frente uma pasta de manila repleta de documentos e fotografias. Ainda carregava no rosto a tensão do encontro no elevador, e em seus olhos brilhava uma raiva que seu patrão conhecia muito bem. Patrão, disse enquanto espalhava papéis sobre a mesa, o Sr. Al-Rashid não é o que aparenta. Nossos contatos no Panamá confirmam que ele vem lavando dinheiro para pequenos cartéis do Caribe nos últimos 2 anos. Seus bancos na Suíça já movimentaram mais de 50 milhões em operações suspeitas. Prezado Sr. Al-Rashid, tenho o prazer de convidá-lo para uma reunião privada esta noite na suíte 315. Estou certo de que poderemos conversar sobre oportunidades de negócio mutuamente benéficas. O encontro será às 22h30. Atenciosamente, um colega no comércio de produtos especializados. O árabe franziu a testa. A vagueza da mensagem o deixava desconcertado, embora também despertasse certa curiosidade. Em sua experiência, aprenderá a ser cauteloso com encontros imprevistos, sobretudo em países que considerava instáveis. O que acha, Ahmed? Perguntou, mostrando-lhe o cartão. Será algum de nossos contatos no assunto das esmeraldas? O assistente examinou o papel com atenção. Pode ser, senhor, embora melhor fosse confirmar antes. Eu poderia perguntar na recepção se sabem algo desse suposto colega. Mas o orgulho de Al-Rashid o fez descartar a ideia. Em sua mente, ele era intocável, um herdeiro bilionário respaldado por seu dinheiro e suas conexões. O que poderia acontecer-lhe em um hotel de luxo no coração de Medellín? Não, concluiu, atirando o convite sobre a mesa de cristal. Iremos. Seguramente é algum empresário que soube da nossa presença e quer fazer sua proposta. É comum que aqui sejam um pouco teatrais. Eram 22h15 quando saiu da suíte acompanhado de Ahmed. Vestia um terno preto da Armani com camisa de seda branca e uma gravata Hermes. Seus dedos brilhavam com vários de seus anéis mais ostentosos. Queria deixar claro que se tratava de um homem de poder. O corredor do 3º andar estava em penumbra, iluminado apenas por arandelas que projetavam círculos dourados a cada poucos metros. O tapete persa abafava seus passos, criando um silêncio sepulcral que contrastava com o burburinho do lobby 15 andares abaixo. A suíte 315 ficava no fim do corredor, em um canto afastado que oferecia privacidade. Al-Rashid bateu suavemente à porta, esperando encontrar um investidor local ansioso por impressioná-lo. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto escuro, iluminado apenas por uma luminária de mesa que projetava um cone dourado no centro. Na penumbra distinguia-se a silhueta de um homem sentado em uma cadeira de couro. Senhor Al-Rashid, disse uma voz grave controlada desde as sombras. É uma honra tê-lo aqui. Por favor, sente-se. O árabe entrou confiante, seguido de Ahmed, que logo sentiu um arrepio. O ar estava carregado de tensão, e havia algo no tom do anfitrião que lhe provocava um mau pressentimento. Desculpe a penumbra, continuou a voz, vindo do escritório. Prefiro a discrição para este tipo de conversas. Espero que compreenda. Al-Rashid acomodou-se na cadeira diante da mesa, ajustando a gravata com um gesto automático de superioridade. Naturalmente, respondeu. Valorizo a confidencialidade nos negócios. E vocês? Um silêncio denso tomou conta do ambiente durante alguns segundos que pareceram intermináveis. Então, lentamente, o homem oculto nas sombras inclinou-se para a frente, permitindo que a luz do abajur revelasse parcialmente seu rosto. Al-Rashid sentiu o sangue gelar ao reconhecer as feições do mesmo sujeito do elevador, aquele funcionário que havia humilhado poucas horas antes. Mas agora,
Sob o brilho dourado da lâmpada, não havia em seus olhos nenhum traço de submissão. O que reluzia neles era uma frieza calculista, o olhar de alguém que observa sua presa com o mesmo interesse com que um cientista estudaria um inseto raro. Permita-me apresentar-me como corresponde, disse o homem, sua voz cortando o ar como o fio de uma navalha. Sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Talvez já tenha ouvido falar de mim, embora eu duvide, dado seu escasso conhecimento sobre quem detém o verdadeiro poder na Colômbia. A cor desapareceu por completo do rosto de Al-Rashid. Suas mãos começaram a tremer e Ahmed, dominado pelo instinto, recuou em direção à porta, apenas para descobrir que estava trancada e guardada por 2 homens armados. Senhor Escobar, balbuciou Al-Rashid, vendo sua arrogância evaporar-se como névoa ao sol. Eu não sabia. Se tivesse sabido quem era o senhor, tê-lo-ia tratado com respeito. Escobar o interrompeu com um sorriso sem calor. Ter-me-ia tratado como a um igual, em vez de como a um simples funcionário. Que curioso conceito de negócios tem o senhor Al-Rashid. A armadilha estava fechada e Khalil compreendia, com um nó no estômago, que sua soberba o havia levado direto à boca do lobo, o homem mais perigoso da América Latina. A verdadeira lição estava apenas para começar. Se esta história está prendendo você tanto quanto a nós ao narrá-la, seria uma honra tê-lo em nossa comunidade no canal. O confronto entre Al-Rashid e Pablo Escobar está apenas começando, e o que vem a seguir marcará um antes e um depois para ambos. Se deseja viver cada momento deste embate épico, inscreva-se e ative o sininho. Seu apoio nos motiva a continuar compartilhando relatos tão intensos quanto este. Agora, vamos descobrir o que aguarda o arrogante milionário nas mãos do homem mais temido da Colômbia. O ambiente na suíte 315 havia se tornado tão denso que parecia materializar-se, carregado de uma tensão sufocante para qualquer um que não fosse Escobar. As sombras se retorciam nas paredes como espectros inquietos, projetadas pela única lâmpada que banhava a cena com sua luz dura e amarelada. Khalil Al-Rashid permanecia rígido em sua cadeira, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa, apesar do ar-condicionado que sussurrava no teto. Senhor Al-Rashid, começou Escobar, com uma voz grave que parecia vir de um abismo, recostando-se em sua poltrona de couro com a majestade de um imperador em seu trono. Estamos diante de uma situação muito particular. Há algumas horas, o senhor compartilhou comigo, em detalhes, a vivência do colombiano, o negócio da cocaína e do que chama de criminosos de baixo nível. Ahmed, o fiel assistente, havia recuado até ficar colado à parede, seus olhos inquietos saltando entre os 2 guardas que bloqueavam a saída e a figura dominante de Escobar. Seu instinto de sobrevivência gritava que estavam presos em um jogo mortal. Eu não sabia, balbuciou Al-Rashid, com uma voz trêmula, tão diferente da soberba que havia exibido horas antes. As palavras pareciam pedras que se recusavam a sair de sua garganta. Não sabia o quê? Perguntou Escobar, inclinando-se para a frente, seus olhos negros ardendo com uma intensidade capaz de atravessar a alma. Não sabia que o senhor controla 80% da cocaína que entra nos Estados Unidos. Não sabia que sua organização movimenta mais de 420 milhões de dólares por semana. Ou talvez não sabia que meus próprios bancos em Dubai lavaram mais de 50 milhões do seu dinheiro nos últimos 2 anos. O golpe de realidade caiu sobre Al-Rashid como um martelo. Seus olhos se arregalaram ao compreender que não apenas havia insultado o homem errado, mas também vinha lucrando há anos com seu império criminoso. Escobar levantou-se devagar, com movimentos felinos e calculados, e aproximou-se de uma mesa lateral onde repousava uma garrafa de uísque escocês de 30 anos, a mesma marca que Al-Rashid havia saboreado em sua suíte pouco antes. A ironia o divertia. Sabe o que mais lhe fascina em tudo isso, senhor Al-Rashid? Disse Escobar, servindo 2 taças, o líquido dourado brilhando como ouro líquido sob a luz. A hipocrisia. O senhor despreza aqueles que produzem e distribuem cocaína, mas não hesita em acumular fortunas lavando o dinheiro que eles geram. Al-Rashid quis responder, mas apenas emitiu um som engasgado que se perdeu no silêncio pesado da sala. Seu mundo desmoronava, cada revelação de Escobar arrancando mais uma camada da fachada que havia construído em torno de seus negócios respeitáveis. Deixe-me contar-lhe uma história, prosseguiu Escobar, pegando as 2 taças voltando ao seu assento. Colocou uma diante de Al-Rashid e ficou com a outra na mão.
Há 5 anos, um empresário italiano muito parecido com o senhor chegou à Colômbia. Pensava que nós éramos ignorantes, fáceis de manipular. Quer saber onde ele está agora? Al-Rashid negou com a cabeça, incapaz de pronunciar palavra. Suas mãos tremiam tanto que não ousou tocar no copo. Está no fundo do rio Madalena, respondeu Escobar com um sorriso que gelava o sangue, junto com sua arrogância e seus preconceitos. Por quê? Veja bem, no meu mundo existe uma regra simples. O respeito se conquista, mas a falta de respeito se paga. Nesse instante, Eulimon entrou sem fazer ruído com uma pasta manila que depositou sobre a escrivaninha. Escobar a abriu com calma, revelando fotografias, documentos bancários e registros financeiros que fizeram o rosto de Al-Rashid empalidecer ainda mais. Aqui temos material bastante interessante, comentou Escobar, erguendo uma foto para que o árabe a visse. Esta imagem foi tirada em seu iate privado, em águas internacionais perto das Bahamas, há 6 meses. Reconhece os homens que o acompanham? Al-Rashid sentiu um nó no estômago. A foto era uma prova irrefutável. Aparecia negociando com traficantes jamaicanos, seus rostos capturados com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. E esta outra, continuou Escobar, mostrando um documento, corresponde a uma transferência de 30 milhões de dólares de suas contas na Suíça para contas fantasmas nas Ilhas Cayman. Dinheiro proveniente de 2 toneladas de cocaína colombiana. Minha cocaína. Cada prova que Escobar apresentava era mais um prego no caixão de Al-Rashid. A evidência era esmagadora, incontestável, expondo sua participação no esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico em grande escala. E agora, disse Escobar, fechando a pasta com um golpe seco que ressoou como um disparo, chegamos à parte crucial da nossa conversa. O senhor me deve um pedido de desculpas, senhor Al-Rashid. Um pedido de desculpas honesto por ter me confundido com um simples funcionário do hotel e por ter lançado opiniões tão ignorantes sobre o meu negócio. O verdadeiro problema é não reconhecer a magnitude dos próprios erros e não corrigi-los a tempo. A ignorância pode ser perdoada, a arrogância, não. Al-Rashid assentiu fracamente, consciente de que cada palavra de Escobar era um golpe direto em seu orgulho e em sua suposta superioridade. Escobar pegou o copo de uísque, balançou suavemente, observando como o âmbar reluzia sob a luz, e acrescentou: o senhor veio à Colômbia acreditando que poderia ditar as regras, que poderia comprar respeito com dinheiro. Mas, neste mundo, senhor Al-Rashid, o respeito não se compra, conquista-se. E quando se perde, paga-se com algo muito mais valioso que notas: a vida. O árabe engoliu em seco, respirando com dificuldade, o som ecoando no silêncio da sala. Armed, encostado na parede, nem ousava piscar. O ar tornara-se espesso, como se o próprio aposento aguardasse o veredito de Escobar. O capo sorriu novamente, uma expressão carregada de ironia. Mas hoje sinto-me generoso, disse por fim, rompendo a tensão como um carrasco que adia deliberadamente a execução. Não vou matá-lo ainda. Tenho planos para o senhor, senhor Al-Rashid. E acredite em mim, desejará ter sido mais rápido. Com um estalo de dedos, um dos homens armados aproximou-se e colocou uma segunda pasta sobre a mesa. Escobar a abriu com parcimônia, revelando contratos, contas e nomes de empresas de fachada vinculadas aos negócios de Al-Rashid no Oriente Médio. Cada documento era mais uma corrente que o prendia ao mundo do narcotráfico. Agora o senhor trabalha para mim, sentenciou Escobar com uma calma arrepiante. Todos os seus bancos, todas as suas conexões, toda a sua fortuna, a partir deste momento, fazem parte da minha rede. Não terá opção. Por quê? Se tentar escapar, se ao menos pensar em me trair, lembre-se de que não tenho fronteiras. Meus homens podem alcançá-lo em Dubai, em Paris e na própria Meca. E acredite, eles o farão. O árabe fechou os olhos, derrotado, sentindo o peso de uma condenação que sabia inevitável. Tudo o que havia construído durante décadas transformará-se em correntes invisíveis que agora o prendiam a um homem que desconhecia a piedade. Escobar levantou-se lentamente, com a segurança de quem sabe que domina o ambiente, e deu um último gole no uísque antes de deixar o copo sobre a mesa. A lição de hoje termina aqui, declarou, fitando Al-Rashid. Mas não se esqueça do que lhe ensinei. O respeito neste mundo é lei. E da próxima vez que o esquecer, senhor Al-Rashid, não haverá mais advertências.
O silêncio voltou a preencher a suíte, mais pesado do que nunca. Al-Rashid compreendeu, no mais profundo do seu ser, que o seu destino havia mudado para sempre. Já não era um magnata livre, agora era um prisioneiro de luxo, preso na teia do homem mais temido da Colômbia. E assim, com um sorriso gelado e um gesto mínimo da mão, Escobar ordenou a seus homens que retirassem a pasta e abrissem a porta. O milionário árabe saiu cambaleando, com a alma despedaçada e a certeza de que acabará de selar um pacto com o próprio diabo.